E aí galera, beleza? Jon Snow aqui na voz para mais um vídeo do canal Squad FF. E agora com FF Squad Beta a gente vai mostrar aqui os nossos times, como a gente escalou, qual a estratégia que a gente adotou e nosso desempenho na rodada passada. Não foi um desempenho muito agradável, 1230 pontos. A gente teve uma média aí de aproximadamente 400 pontos por time. Não é o que a gente espera de média, a gente espera um pouquinho mais, mas acontece. Paciência. A primeira rodada geralmente vem com jogadores que a gente acredita que vão jogar, mas não jogam. E acaba sendo normal até. Mesmo no último split, quando a gente teve ótimas pontuações, aconteceu, então paciência. Treino não define jogo e a gente vai agora baseado nas semanas anteriores de LBFF, beleza? Então fica até o final do vídeo, porque eu vou dar várias sugestões, diversos preços de jogadores e falar qual a estratégia que eu usei para poder estar escalando meu time para a próxima rodada 4, 5 e 6, que é o segundo dia, né, a segunda rodada de FF Squad Beta. Como vocês podem ver, meu time está escalado. Altman é o coach. Me surpreendeu muito o time da meta, como a gente falou em live. O time da meta pode chegar muito bem mais uma vez no final de semana que vem. E eu optei pelo Altman por conta do preço, tá? Os demais treinadores estão um pouco mais caros. Se a gente colocar aqui na pontuação, o Altman provavelmente vai ter uma pontuação nona, né? Comparado com os demais. Só que no dia ele vai ter a pontuação de sexta posição dentro dos times que vão jogar agora no sábado, tá? Então ele é o nosso escolhido. Até uma opção pelo preço para a gente ficar um pouquinho mais folgado e escolher jogadores como o Vitinho XP, que é nosso primeiro pro player. É um dos jogadores que mais pontuaram, tá? Se a gente ordenar por pontos, temos o Vitinho XP e o Dead God nesse nosso primeiro time, que custa apenas 587, tá? Vitinho XP foi um jogador que se destacou muito pelo time do Corinthians. As rodadas elas vão variando, então essa rodada tinha sido no domingo, no último final de semana, no próximo já vai ser no sábado, tá? Então, Vitinho XP é a nossa escolha, tanto pela regularidade de ser um jogador muito bom, jogar no time do Corinthians que é muito forte, como também pelo preço, que não é nada inacessível quando a gente coloca jogadores como o Peusada e o João. O João não é nenhum jogador absurdo, não se mostrou ainda um jogador desse nível, como eu posso dizer, do Prozinho, por exemplo. O João era reserva do time da B4 no split passado, foi campeão, mas tá aqui uma opção barata que pode trazer resultados também, tá bom? Teve um First Blood, foi bem seguro até, 8 abates, e pode fazer ali um feijão com arroz, ou até um pouco mais, quem sabe trazer mais pontuações para o nosso time. Outro jogador que eu parti desse princípio de preço foi o Peusada, que está muito barato. 36 num jogador que jogou todas as quedas de titular, realmente é uma coisa que a gente não pode desvalorizar. Tudo bem que em um momento ou outro ele pode sim estar sendo substituído, mas o Peusada é minha aposta agora para o próximo final de semana. Acredito que seja o único jogador que eu acho que pode ser substituído. Não coloquei o Rush do Cruzeiro por conta disso, tá? Teve disso, jogou 3. A gente errou no Mengode, errou feio no Mengode no final de semana passado, e a gente decidiu optar por jogadores que jogaram todas as quedas. E como o Peusada tinha essa característica, desvalorizou um pouco e já tem um preço muito baixo, foi o que a gente decidiu fazer. Escalar o Peusada para abrir espaço para o Drizzy, que foi um novo jogador que se destacou bastante. Fez 7 abates, pouco até, mas a gente nota nele características que o Cias tem, que o MTS tem. É o granadeiro do time da Liberty e tem tudo para estourar se o dia da Liberty for bom, tá? E com tudo isso, a gente ainda escalou o Dead God, que foi um dos melhores jogadores. Está em segundo no ranking de maiores abatedores, considerando o grupo A e C. A gente tem o Cias liderando, o Cias que é do grupo B, no time do Fluxo. Mas o Dead God é minha aposta também, agora para a próxima rodada. A VK oscila bastante, pode acontecer de mal, mas o Dead God se garantiu bastante no último final de semana e eu espero que ele mantenha a regularidade
e no próximo final de semana chegue bem também, tá bom? Então esse é meu primeiro time. Tem diversas outras opções que podem agradar, tá? O Nando Nine, por exemplo, é uma boa, com um preço agradável, pode ser sim escalado com facilidade por vocês. Modéstia também. O Razuri, que foi muito bem com o time do Corinthians no final de semana passado. Algumas opções são boas, mas eu não recomendo por conta do preço. É o caso do Bops, que custa mais do que o Vitinho XP. Se você tiver dinheiro para os dois, legal, pode colocar. Mas se for para escolher entre um e outro, eu prefiro o Vitinho XP. São jogadores que vêm desvalorizados por conta do FF Squad passado. Então, esses jogadores tendem a valorizar porque são muito acima do nível, tá bom? O Eric é uma aposta que você pode fazer, pelo preço está muito bom e fez um final de semana excepcional. Destaque para o garoto da meta aqui, pode ser sim utilizado no nosso FF Squad, tanto que vocês vão ver eu falar mais vezes sobre esse cara aqui, tá bom? Pãozinho muito bom também. Alguns jogadores de destaque da Magic também podem ser incluídos no seu time, mas o God Kill é uma opção boa pelo preço também. Ele pode trazer muitas boas kills, muitos bons resultados. Boot também ainda não jogou o que sabe, mas tem tudo para fazer isso. 12 abates em 12 quedas. Pode aumentar essa média no próximo final de semana. Com 7 KW, entre esses jogadores da meta eu realmente prefiro o Ek. Temos o Juan custando muito barato para o que ele pode entregar. Então acredito que pode ser sim uma opção. Zenak também, que veio muito bem na semana passada, mas a partir daqui esses jogadores acabam sendo um pouco caros. Tem uma opção ou outra, Davi, menor 10. O próprio Rick, pelo preço vale a pena em outros momentos. Só que hoje a gente não pode arriscar tanto, porque 128 no jogador que não foi muito bem, que entregou o mesmo que o Bruilo, por exemplo, com 94 e um pouquinho mais que o Peusada, que custa 36, acaba não valendo a pena. Nossa aposta Spill, tanto pela parte financeira, não foi boa, né? Como pela parte da tropa, não foi boa porque não fez muitos abates, o time da tropa não encaixou. Mas em algum momento pode encaixar se você tiver com dificuldades financeiras, querendo escalar um MTS ou um CIAS, pode ser uma opção para tirar aí talvez o Vitinho XP ou o Dead God e escalar no lugar dele o CIAS, tá bom? E aqui para baixo a gente tem diversos outros jogadores, só que acaba sendo dentro do que eu falei. A gente vai passar para o nosso próximo time, tá certo? Vou falar pouco sobre os jogadores de times que eu já falei, até por conta da extensão do vídeo, tá bom? A gente fecha o nosso Squad 2 com DG, né? Ousado, Vitinho XP, Rigby, Eric e Render. Para mim é o meu time mais forte. Eu desequilibrei dessa vez o meu dinheiro, tá? Eu concentrei ele mais no segundo dia, até porque as opções financeiras para o meu primeiro dia e para o meu segundo dia estavam muito boas, muito agradáveis, e eu concentrei meu dinheiro aqui no segundo dia. É uma estratégia que você pode fazer, acho bem interessante e pode valer a pena. Vamos ver no que dá, tá? DG usado Vitinho XP, Rigby, Eric e Render. São jogadores com muita qualidade, destaques nos seus times. O Eric é destaque na meta. Rigby foi o maior abatedor da God, que foi muito bem no final de semana passado. O Render, maior pontuador do FF Squad pelo time do Vasco, mesmo não sendo o maior abatedor, é o granadeiro do time, pode entregar muito. Vitinho XP, melhor jogador do Corinthians disparado na última rodada, no último final de semana. E Ousado tem muito a entregar ainda, esse cara é muito bom, pode entregar talvez até mais do que o próprio Cias, então é uma boa aposta também, tá certo? Foi o time que eu escolhi para fazer parte do meu elenco. Alguns jogadores da Loud, para quem gosta, pode ser colocado? Pode. Não recomendo pelo final de semana que fez. Eu acho que é bom a gente ter uma segurança antes de fazer qualquer aposta desse tipo, tá? Time da Zero Zero Nation ainda não gostei. Pode ser que melhore um pouco. Mas os jogadores da God que jogam sempre são boas opções, tá? Sempre são boas opções. No Vasco, o único jogador que eu não gostei mesmo no final de semana passada foi o Leno, ainda pode entregar muito.
No time do Fluxo, os jogadores que eu mais recomendo são o Ousado e o Cias, só que pelo preço são um pouco caros. O FAC e o Java podem ser melhores opções por conta da parte financeira. Marreta, que é o capitão da guarda, é uma ótima opção também, junto com o Miguel e Mike, que são os jogadores titulares, junto com o Rigby. O Rigby é muito barato, muito bom, fez bastante abates. Eu acredito que talvez seja a melhor opção custo-benefício de todos os times. Por isso, até eu considero o meu time mais forte, porque se ele fosse mais caro, meu time beiraria talvez os 800 dinheiros aqui, as Free Fireitas. Olhando um pouco mais, a gente não tem vontade de indicar muitos jogadores além dos que eu já falei. Para o primeiro dia, o Cias também é muito bom. VM7 já não tem mais o valor e custo-benefício que ele tinha antes, então talvez não valha a pena pelo desempenho da Real também no final de semana passado. E no meu Squad 3, a gente tem Souto apostando no Team Liquid um pouco mais forte, um pouco mais agressiva no próximo final de semana. O Easy, que foi muito bem com o time da BD Vasco no final de semana passado. O Rigby, justamente pelo mesmo motivo que eu escalei no Squad 2. Render, Chuck e João. O João aqui novamente por conta do custo-benefício. E a gente ainda pode esperar um pouco dele. Eu acho que ele tem potencial para entregar um pouquinho mais do que ele já entregou no decorrer da LBFF 7. A gente só tem uma semana, então pode acontecer sim dele vir bem melhor, tá? Aqui a gente tem Chuck, Render Easy. Eu fiz isso duas vezes, né? A diferença é que eu não tinha o Chuck, que foi muito bem também. E tinha o Leno no lugar do Chuck no final de semana passado. Dessa vez eu apostei no Vasco, escolhi um time, fui no Vasco de novo e fui só um dia nele. Então a gente tem o Vasco em um dia com 3 jogadores. Foi uma aposta que eu fiz porque eu ainda acredito que se o Vasco estourar, eu tendo 3 jogadores, eu posso ir muito bem e atingir as posições principais no Brasil. Se não for tão bem, eu tenho meu Squad 2 e meu Squad 1 para segurar a bronca. E eu acredito que são times muito bons. Talvez o meu Squad 1 tenha pontuação mais baixa, tá? Mesmo custando até um pouco mais do que o Squad 3. Talvez tenha uma pontuação mais baixa, mas ainda confio muito nesse time. Beleza? Então, desses jogadores, recomendo todos. Vejo que esses times que eu montei são bem competitivos para a nossa liga do Squad Beta, que vai sair vídeo sobre ela, falando um pouco sobre esse campeonato, que vai trazer diversas premiações. Tá? Nosso capitão, Dead God, no primeiro dia, o Vitinho XP no segundo dia, e no terceiro dia a gente tem o Easy, que para mim foi um dos destaques da BD Vasco, tá bom? Aqui é o Jon Snow, esse foi o vídeo, aguardem que a gente ainda vai soltar mais vídeos do FF Squad Beta, e fiquem ligados que a gente sempre tem novidade aqui no YouTube, no Instagram e no Twitter, beleza? Aqui é o Jon Snow, segue a gente também lá no Instagram, @JonSnowFF, e qualquer coisa é só mandar mensagem que a gente também responde, beleza? Valeu pessoal, esse foi o vídeo.